Hi guys, welcome to our channel. Será que é possível aprender inglês sem necessariamente morar fora do Brasil? Será que dá para chegar na fluência assim? No vídeo de hoje eu vou contar a minha história e como sim eu consegui chegar nessa fluência sem ter saído do país. Então eu vou falar um pouco da minha história e eu gosto de dividir isso em duas partes. A primeira delas é a influência que a minha família teve. Quando eu era mais nova, a gente não tinha muito condições de pagar curso nem nada. Isso antigamente era muito menos acessível do que é hoje. Eu também sempre estudei em escola pública e a gente era uma família de classe média normal, assim, não tinha muito acesso à TV a cabo, não existia internet na época, então era um pouco mais difícil, mas mesmo assim, os meus pais sempre consumiram muitas coisas de fora. A minha mãe sempre alugava fita, sim, fita, eu sou dessa idade, mas ela sempre alugava fita legendada, então se eu quisesse assistir um filme junto com a família, eu tinha que conseguir assistir um filme legendado desde pequena. O meu pai sempre escutava bandas de fora, então a gente tinha bastante esse contato com música em inglês o tempo todo. O meu irmão mais velho também fez muito isso e isso acabou me influenciando depois para que eu, por conta própria, fosse atrás dessas coisas. E aí a segunda parte da minha história, como eu comecei a ir atrás de tudo isso com o inglês, com relação ao inglês, e como é que a minha fluência veio para mim. Minha fluência não veio porque eu necessariamente fui para alguma escola, porque quando eu era mais nova a gente não tinha isso. Então a minha fluência veio porque eu tinha muitos interesses, como é muito comum todo adolescente ser fã de coisas. Eu era fã de bandas, eu era fã de seriados, de livros. Então, e na época não tinha muito acesso a esse tipo de informação aqui no Brasil. Então, por exemplo, se eu quisesse saber de alguma banda, eu tinha que ler o cartilha do CD, que era tudo em inglês, eu tinha que conseguir entender, tentar cantar a música ali. Ou o livro, às vezes saía o volume 2 de algum livro e eu não queria esperar esse livro ser traduzido para português, porque isso demorava pra caramba. Então eu já tentava entender inglês daquele jeito meio capenga que eu conseguia, mas eu tentava me virar. E aí seriados também, depois que começou a surgir mais a internet, esse tipo de coisa, eu comecei a assistir seriados. Comecei a entrar em alguns fóruns online para conhecer outros fãs também, trocar ideia com eles. E aí eles começavam a organizar algumas festas que eles chamavam de watch parties. Então a gente se juntava na internet para assistir junto e comentar ali. Só que era gente do mundo todo, então para eu conseguir fazer parte desse grupinho, eu precisava tentar pelo menos alguma coisinha falar inglês ali. Eu consumia muito já, quando eu comecei a falar assim, eu já consumia muita coisa, mas eu sempre tive muita vergonha, normal, todo mundo tem. Mas aí eu percebi que tinha gente do mundo todo, por exemplo, tinha japoneses tentando se comunicar ali, também cometendo erro, como eu faria na época, como eu fiz na época. E aí, mesmo assim, a gente se entendia, então a gente começava a conversar em inglês, e aí foi cada vez mais, eu comecei a cada vez mais me interessar por coisas de fora e tentar entrar em contato com o pessoal de fora. A internet me ajudou muito com isso, o YouTube hoje, ele é sensacional para isso, ele tem conteúdo sobre o que você quiser, então desde jardinagem até coisas específicas da sua área, eu tenho certeza que você vai encontrar algum tutorial, alguma coisa no YouTube em inglês. Então hoje em dia a gente tem esse conteúdo maravilhoso. Na época nem tinha tanto, mas mesmo assim começou a ter. Então a gente começou a entrar na internet para procurar esse tipo de coisa. Comecei a entrar em contato com gente de fora e fui perdendo a vergonha aos poucos. Quando eu fui viajar pela primeira vez, eu já estava fluente, eu já conversava tranquilamente com as pessoas, eu já tinha até passado numa entrevista de emprego em inglês. Então, para minha primeira viagem, eu já tinha essa fluência e foi assim que eu consegui. Foi de ter interesses por coisas que não tinham aqui no Brasil, de estar em contato com culturas de fora, que só tinha acesso a isso em inglês, e tentar desvendar aquilo com o inglês e usar o inglês para tentar me comunicar com outras pessoas. Então, essa é a melhor dica que eu posso dar para você. Se você não está pensando em sair do Brasil agora, se você não tem condição para isso e está precisando aprender inglês, além de você estudar mesmo inglês, procure coisas que você tenha interesse. Então procure, por exemplo, vídeos no YouTube que você sabe que você gosta de assistir. Procure, se você está começando agora, vídeos mais curtos. Procure artigos na internet, alguns textos para você ler sobre isso que você gosta. Tenta entrar em contato com pessoas de fóruns de outros países para vocês começarem a trocar uma ideia. Você vai ver que a melhor forma de você aprender inglês é uma forma mais natural, você vai aprender cada vez mais e vai ficar menos pesado para você também. Então é 100% possível você chegar numa fluência. Eu também tenho alunos que conseguiram, eu tenho professores que conseguiram chegar numa fluência assim, nível C1 tranquilamente, sem você necessariamente ter que pagar um intercâmbio ou ter que morar fora do Brasil. Então é super possível.
você quer acelerar o seu processo de aprendizagem com professores capacitados, conversa com a gente aqui na Blue Pine Inglês Especializado. Vai ser um prazer conhecer o seu caso, pensar num desenho de curso para você. É só entrar em contato com a gente no site, no e-mail ou até mesmo no WhatsApp. Vai ser super legal a gente trocar uma ideia. I'm Fernanda, this is Blue Pine. See you next video.